Eu já vou deixar claro três coisas. Primeiro, você não vai encontrar em lugar nenhum o que eu vou compartilhar aqui com você hoje. Eu sei porque eu procurei e não achei. Tanto que tem uma demanda muito grande dos meus alunos e não encontrei essa ferramenta. Então, criei essa ferramenta para você. Aliás, criei não, com a assistência dos doadores da 91, consegui agora criar isso para você. Segundo, se você levar essa ferramenta a sério, você vai perceber que o amor divino, o amor da luz do Criador, não vai mais conseguir se conter e vai esbanjar em ti. O que significa que, número 3, essa ferramenta, ela transcende nos seus resultados a questão de amor e relacionamentos. Então, é realmente uma ferramenta conhecida, muito conhecida, para trazer soluções na área de amor e relacionamentos, seja no seu relacionamento existente, ou para quem está na busca da sua alma gêmea, literalmente alma gêmea, eu vou explicar sobre isso aqui daqui a pouquinho. E mesmo assim, transcende esses resultados para qualquer tipo de situação um pouco mais complicada ou cabeluda. E, claro, se você tentou usar várias outras ferramentas, talvez essa possa ajudar você. Agora, como eu sempre digo, não acredite em mim, coloque no teste. E que fique bem claro, não, eu não tenho nada para te vender aqui, tá bom? E aqui eu vou explicar para você, também vou te apresentar direto, uma leitura cabalística para promover o seu contato e sintonia com a sua alma gêmea e, de novo, demais salvações. Então, para a gente poder falar sobre essa questão de amor e relacionamentos e alma gêmea, a gente precisa responder algumas perguntas. E a primeira delas é, de fato, existem almas gêmeas? Como é que isso funciona? Segunda pergunta, que leitura mágica é essa? Certo? A Kabbalah acredita em amuletos e magias e amarrações, certo? Traga a tua alma gêmea garantido, essas coisas do gênero que a gente vê no meio da rua. E como é que você irá fazer essa leitura se ela é em hebraico, certo? As leituras cabalísticas, elas são feitas ou em hebraico ou em aramaico. Então, eu já vou te dizer, não se preocupe, você vai ter uma solução para essa leitura que eu vou apresentá-la para você no hebraico original, para você fazer o contato visual. É muito importante os teus olhos verem as letras sagradas, isso faz um impacto muito importante na tua alma, e também vai estar transliterado. Agora, eu sei que sem ter um entendimento do sotaque hebraico, a chance de você conseguir pronunciar certo, infelizmente, é mínima. Portanto, eu estarei também narrando contigo, apresentando, assim, o que falta você fazer apertar o botãozinho do play e ler comigo, ok? Então não se preocupe, assim, a pergunta número 3 já está resolvida. Mas vamos ver primeiramente, tem almas gêmeas e será que a Kabbalah acredita nesses amuletos? Ok? Então vamos nessa. Gente, a gente vai ter aqui nesse vídeo, nessa aula especial e leitura, 5 partes principais. A primeira vai ser, vamos entender se almas gêmeas existem ou não e como é que isso funciona. 2, qual é esse ferramenta, qual é o seu extraordinário poder dessa ferramenta que vou apresentar para você. E é muito importante, gente, não pule essa parte, porque a ferramenta funciona de acordo com o tamanho do seu entendimento sobre a ferramenta. Ok? Tem um efeito placebo muito forte. E para poder aproveitar melhor o nosso tempo, neste vídeo você vai encontrar as partes 1 e 2 e as demais partes você vai encontrar na nossa página. Ah, mas Daniel, que página é essa? Onde é que ela fica? Se você não está na nossa página, então é só você procurar onde a descrição desse vídeo vai encontrar o link que leva você para essa aula que você vai ver agora e as demais aulas e informações, ok? 3. Instruções e esclarecimentos. Como é que se faz essa leitura? Como é que não faz essa leitura? Quando pode, quando não pode? E se você errar e não errar? Todas as perguntas que você possa ter e de experiência, já conheço a grande maioria das perguntas que as pessoas têm. Eu vou também explicar tudo certinho. Depois da quarta parte, vamos fazer a leitura juntos, transliterada e narrada comigo, ok? E, por último, tem uma súplica, tem um pedido, uma oração, que ela foi feita para maximizar o poder dos resultados. Então, também, essa súplica, essa oração, também vai estar aí no hebraico, com transliteração e eu narrando. E sim, também você vai encontrar as traduções para tudo, tá bom? Então, para a gente poder realmente dar um start nisso, essa leitura sagrada, ela é dedicada para o término do Tikkun da humanidade, é o término da correção espiritual da humanidade, que todos nós consigamos, como falamos na Kabbalah, que a gente consiga finalmente atingir a nossa medalha de ouro olímpica, espiritualmente falando. Segundo, essa leitura sagrada é dedicada para o paz no Oriente Médio e no mundo, que a gente sabe que do ponto de vista espiritual, quando o Oriente Médio está
com estabilidade espiritual e paz, isso afeta o mundo inteiro, porque lá está, especialmente em Jerusalém, é o hub espiritual, é o coração pulsante espiritual que emana para o mundo. É uma razão pela qual o mundo inteiro está olhando para lá. E, terceiramente, se existe essa palavra em português, essa leitura sagrada é dedicada também para a união das almas gêmeas com proteção e paz, especialmente para nossos alunos e alunas, doadores e doadoras, e para todo mundo que está aqui fazendo esse contato, e para todos que precisam. Acho que o mundo inteiro vai ficar bem melhor se cada um ter mais amor na sua vida, não é isso? Então, agradeço você poder estar aqui comigo e ajudando a sua alma. E aqui vou dar para você uns avisos importantes. Primeiramente, essa leitura, eu não sei onde você está me vendo, tá? Mas se você está na nossa página, você está no lugar certo. Se não, você vai encontrar na descrição desse vídeo ou no link, desculpa, no comentário fixo. Você vai encontrar esse link. Tá? Então você vai encontrar ou na descrição do vídeo ou no comentário fixo. Vai encontrar um link que vai levar você para a nossa página, onde você vai encontrar essa leitura, ela continua lá, você não vai perder nada, com mais informações, com mais material interessante para você, tá bom? Segundo, esse material, como eu já havia mencionado, ele foi desenvolvido com muito carinho e amor para você, com mérito, especialmente de uma querida doadora, vamos dizer assim, uma família, da Ela 91 Escola de Kabbalah, que se não fosse por ela não seria possível eu conseguir entregar isso para você. Acredite ou não, esse trabalho aqui me durou mais de 2 semanas para preparar, ou seja, mais de metade do mês eu fiquei somente fazendo isso, gratuitamente. Se não tivesse essa assistência, eu não teria como fazer essa aula e leitura para você. Então, agradeço do fundo da minha alma, ok? Por poder me deixar compartilhar, por me permitir criar isso e fazer isso para o mundo. E se você quer que eu de paraquedas, não conhece muito bem a Kabbalah, não sabe muito bem de espiritualidade, não tem problema. Você vai encontrar mais uma vez, na descrição desse vídeo, um link para você poder receber uma série introdutória gratuita a Kabbalah, ok? Então, no caso, se eu tiver assim, interesse de aprender mais, você vai ter como, beleza? Vamos lá, gente. Então vamos começar. Primeira parte, vamos falar sobre almas gêmeas. Existe? Não existe? Como é que funciona? E para a gente poder entender isso, eu vou trazer para você um livro, digamos, ensinamentos do livro do Zohar. O livro do Zohar é o livro principal da Kabbalah, tá? Ele foi escrito há mais ou menos uns 2.000 anos atrás, e é atribuído, os ensinamentos principais vieram do seu mestre, do seu autor, Rabbi Shimon Bar Yochai. E o livro do Zohar é um livro fantástico que, de novo, há mais de 2 milênios, ou quase 2 milênios, ele ensina conceitos que somente hoje em dia a ciência descobriu, ou seja, questões que foram descobertas 1.500 anos depois e até mais adiante, seja sobre questões astronômicas e cosmológicas, questões sobre psicologia humana, como é que a nossa cabeça funciona e como ela não funciona, questões claramente espirituais, toda a dinâmica das almas, como é que o mundo começou, qual é o pensamento da criação, de onde que nós viemos, para onde que nós vamos. E se você perguntar, gente, tem resposta para essas perguntas? Sim, tem. E inclusive a gente aprende isso nos cursos mais básicos de Kabbalah, porque sem isso não tem como você avançar na vida. A resposta é muito simples. Viver a resposta é o trabalho, certo? Por que estamos aqui? A resposta é simples. E ela é uma resposta bem prática e direta, não é aquela resposta bonita, o propósito da vida é uma vida com propósito. É bonito, mas não te ajuda em nada. Falando de respostas práticas, mas viver elas realmente exige o esforço. Então o livro do Zohar traz um monte de questões sobre ciência, sobre física, sobre biologia, o que você pode imaginar sobre tudo, que, mais uma vez, a gente conseguiu comprovar isso somente recentemente, e a ciência vai ainda comprovando várias outras questões. E o livro do Zohar traz para a gente, na porção de Lech Lechá, nos versículos 346 a 355, a questão das almas gêmeas. Explica de uma forma bem resumida. Tá? Tem outros lugares também que falam sobre isso, mas eu acho que é a primeira vez que o Zohar falou sobre almas gêmeas vem daí, e é bem bonito, e vou ler aqui para você. Então eu vou começar lendo do aramaico original, só para a gente plantar uma sementinha de luz, tá? Ciente de que a maioria das pessoas não falam aramaico, mas depois eu vou ler a tradução. Então vamos contar com essa energia do Zohar. Vetachazei, venha e veja, Bechol inun diuknin de nishmatim de alma, kulehu zivogin kamei. Eu vou continuar lendo, depois a gente vai a tradução. Levatar kadatian lehai alma, kutcha berichu, mezavek zivogin. Amar Rabbi Yehuda, kutcha berichu, mezavek zivogin, ואמר, בת פלוני לפלוני. אמר רבי יוסי, מאי קא מאירי והכתיב, אין כל חדש תחת השמש. אמר רבי יהודה, תחת השמש כתיב, שאני לעילה.
Então, o que ele fala? Vem e veja em todas aquelas imagens das almas do mundo, todas elas vêm diante dele, da luz do Criador, em pares. Mais tarde, quando chegam a este mundo, o santo bendito seja ele, é aquele que une os casais. Rabbi Yitzhak disse, o santo bendito seja ele, combina os dois, um lado feminino e masculino, e diz, a filha de fulano para fulano. Rabbi Yossi diz, o que isso está escrito no Eclesiastes? E falam, é 1:9, tá? Não há nada novo sob o sol. Rabbi Yehuda disse, sobre o sol está escrito, mas acima muda. O que significa todo esse negócio enigmático? Então vou continuar lendo aqui, tá? E se você quiser mais uma vez, você pode ver na descrição desse vídeo o link para a página com mais informações, que esse slide vai aparecer lá. Eu vou ler somente as partes mais assim relevantes para a gente poder avançar, ok? Para a gente não se perder demais aqui. No final das contas, assim ouvimos, nesta hora, o santo bendito seja ele, traz almas ao mundo, todos aqueles espíritos e almas, todos são inclusos de masculino e feminino, unidos juntos. Ou seja, o que eles estão falando? Quando as almas são criadas, uma alma é criada plena. Ela tem uma metade feminina e uma metade masculina. E eles estão unidos em uma única alma, literalmente. Então, o que acontece? Uma única alma ela é entregue a um mensageiro, a um anjo, que ele é designado sobre as gestações dos filhos dos homens, e o nome desse anjo chama Laila. Laila significa noite em hebraico. Então o que ele faz? Na hora em que descem, são entregues nas mãos do mensageiro e são separadas. Ele cerra as duas almas em metade feminina e masculina, e agora aquela uma alma, ela vira literalmente metade feminina, metade masculina. Então, a alma masculina normalmente vai entrar no corpo masculino e a alma feminina normalmente vai entrar no corpo feminino. Parênteses. Mas Daniel, mas é possível que a alma feminina entre masculino e a alma masculina entre feminino? Sim, é possível. Isso que gera a pessoa ter uma atração homoafetiva, etc. Às vezes sim, às vezes não. Não vou entrar aqui nesse mérito, tá? Porque, no final das contas, é uma discussão muito bonita e interessante, porém vai acabar desviando a gente do assunto principal. O que interessa saber é que nós somos literalmente uma alma e é dividida em dois pedaços. Então o que acontece? Que na hora que chegar, na hora da alma nascer, a metade masculina normalmente entra no corpo masculino e a metade feminina, ela normalmente vai entrar no corpo feminino. E ele diz, que quando chega a hora do casamento, o santo bendito seja ele, é aquele que conhece esses espíritos e almas, os une como antes e declara a respeito deles. E quando se unem, se tornam um só corpo e uma única alma. O que é muito emocionante você entender. Agora, entenda, nós sentimos literalmente metade, digamos assim, nós somos metade de uma alma. A gente talvez sinta uma alma completa, nós sentimos um corpo completo, mas somos literalmente meia alma. Enquanto que a gente não encontra a nossa alma gêmea, a gente vai ser, ou pelo menos uma alma que nos complete, nós nos sentimos meia alma. O problema disso é que muitas pessoas, elas levam isso ao extremo. Elas realmente acham que se elas não encontrarem a sua outra metade, ou até uma outra metade qualquer, e vou explicar sobre isso daqui a pouco, ela vai ser sempre vazia, vai ser sempre metade. A gente fala na Kabbalah, isso é uma frase muito importante, eu quero que você lembre ela ao longo desse vídeo inteiro. Para você encontrar a sua alma gêmea, primeiro você tem que encontrar a sua alma. Então, essa é uma daquelas frasezinhas bonitinhas que eu falei mal contra alguns minutos atrás. Mas, de fato, para você encontrar a tua alma gêmea, você tem que primeiramente encontrar a sua alma. Tem que ter um trabalho espiritual. Temos que remover as cascas de negatividade. Na Kabbalah chama klipot. Aprendemos sobre isso no segundo módulo de Kabbalah. Tem cascas de negatividade que vão nos cobrindo conforme nossos atos, digamos, não muito positivos, ou quando deixamos de fazer uma coisa positiva. Então, vamos criando cascas. E quando a gente faz os atos positivos, ou a gente deixa de fazer uma coisa negativa, a gente tem uma superação, vamos diminuindo essas cascas. A gente vai tendo mais e menos. Conforme a pessoa vai removendo essas cascas, a sua luz verdadeira vai brilhando. Certo? Tem um meme que eu vi recentemente, fala, a sociedade, 2 pontinhos. Seja você mesmo! E aí depois embaixo da linha fala, também a sociedade, mas não desse jeito. Certo? A gente fala, não, seja você mesmo. Essa é uma frase que já vem repercutindo, acho que já faz algumas boas décadas.
Seja você, não tem medo de ser você. A grande maioria das pessoas, infelizmente, elas não sabem o que é ser você. Elas não sabem o que significa ser elas mesmas. Porque elas têm uma desconexão com o âmago da sua alma. Tá? Então, eu digo, talvez não seja o teu caso, mas muitas pessoas, elas acham, não, eu conheço assim, 10 pessoas pelo menos que elas estão desligadas da sua alma. Eu tô super ligado com a minha alma. Então eu digo assim, se você está ligado com a tua alma e a tua vida está indo muito bem e você está feliz, claro, a vida não está perfeita, mas a vida está indo bem e você não tem que tomar, digamos, medicamentos para depressão, para ansiedade, para, né, questões que nos afetam, e você está de bem, ótimo. Mas se você acha que você está em conexão com a tua alma, mas a vida não está com muita luz, e não importa agora, de novo, você falar, mas porque meu chefe, porque meu pai, porque minha mãe, porque... Todo mundo tem todas as boas razões do mundo. Mas no final das contas, talvez, se a nossa vida não está indo tão bem conforme a gente gostaria, talvez a gente, especialmente na área de amor e relacionamentos, talvez a gente precisa se conectar um pouco mais com a nossa alma. Ninguém está desligado da alma. Isso não existe, senão você estaria morto, Deus o livre. Mas talvez precisamos e possamos estar mais ligados com a nossa alma. Ok? Então, por isso é importante entender essas questões, porque vimos, né, como falou o Zoro, ele continua falando, não há casamento que não seja baseado nas ações e nos costumes da pessoa. Isso é certamente verdade. Por isso é importante entender. Eu vou apresentar para você uma ferramenta. Essa ferramenta, respondendo a pergunta que eu fiz também, a Kabbalah acredita em amuletos, abracadabra, amarrações, magias? Não. A Kabbalah acredita em esforço. O uso de ferramentas é um esforço, é mais um dos esforços que você faz para desenvolver a sua alma. É uma ferramenta poderosíssima. Mas é como se te falasse o seguinte: fazer atividade física não garante que você vai estar de plena saúde e vai emagrecer se você está precisando. Porque se eu não me alimentar certo, se eu não dormir certo, se fizer tudo errado, ainda bem que eu faço atividade física, né? Porque se não fosse por isso, aí também eu estaria ferrado. Mas só porque eu faço atividade física, e até se eu faço uma atividade física da melhor forma possível, eu ainda também preciso me alimentar correto e aprender a descansar melhor. E lidar, sei lá, tem pessoas que não conseguem dormir porque ficam no vício da tela, ficam no celular o dia inteiro assim, né? De noite não conseguem dormir, etc, etc. Né? Que fica assim vendo telas e seriados e coisas do gênero. Então quero dizer, temos que fazer o nosso trabalho, nosso esforço. A boa notícia é, isso é uma excelente notícia, que nos mundos espirituais leva muito a sério o teu esforço. Leva muito a sério o que está no teu coração. Até se você não faz perfeito, usando essa minha analogia, até se você não realmente assim se alimenta da melhor forma possível, até se você não faz toda a melhor ginástica do mundo, etc., mas você realmente está se esforçando, nos mundos espirituais isso vale muito, mais do que qualquer outra coisa. E vão sim te dar assistência e ajudar você, até se não for uma assistência milagrosa, do nada, agora, tipo, do nada vem uma magia, não, de repente vão te trazer para uma pessoa que vai ajudar você a ter um entendimento, que vai levar você a um terapeuta, que vai levar você, que no final das contas algo vai mudar em você, que você vai encontrar a pessoa certa. Mas de uma forma ou outra, vai te direcionar para o lugar certo. E às vezes sim, pode ser literalmente milagroso, tá? Então, por que eu estou falando para vocês sobre isso? Porque tem uma expressão que diz, né, e eu vou falar aqui para o seu resumo. E por isso que a união das almas é difícil diante do santo, bendito seja ele. E de qualquer modo está escrito, os retos são os caminhos de Deus. Então, o que significa isso? Quando a gente fala na Kabbalah, que tem uma expressão que diz que difíceis, falando no hebraico original, kashin zivugin lifnei kadosh baruch hu kekriyat yam suf. É uma frase muito famosa, ela não faz muito sentido se você for entender ela no ipsis literis. Fala que para o Criador, para Deus, para a luz do Criador, é tão difícil unir casais quanto é abrir o Mar Vermelho. Quem conhece a famosa história da abertura do Mar Vermelho, certo? Então, você pode entender isso, ok, peraí. Mas Deus, de fato, abriu o Mar Vermelho. Isso aconteceu. Milagre absolutamente impossível. Mas Deus fez isso. Então, essa frase que diz difíceis são
as uniões dos casais das almas, quanto que é abrir o mar vermelho, estamos falando que para Deus tudo é possível. Mas também tem um entendimento um pouco mais profundo em relação a isso, tá? Porque o Zohar explica pra gente que no final das contas, cada alma gêmea, para você entender o poder da união, é considerado o poder mais importante de todos. Diante da luz do Criador, diante dos mundos espirituais, nada supera a união. Se fala que duas pessoas podem ser absolutamente malvadas, terríveis, egoístas, tudo você pode imaginar. Mas se tem união entre elas, essa união traz uma proteção que nada de mal pode afligi-los. Mesmo que eles criam muita coisa negativa, muito ruim, mas a negatividade que eles criam não consegue voltar para eles. Ela fica acumulada até eles ou mudarem seus caminhos e fazerem reparos para todos os erros que fizeram, ou até eles se desunirem. E é claro que no final das contas, uma pessoa que é uma pessoa negativa, não importa quanto tempo ela se mantém em união, se ela é egoísta e egocêntrica, etc., no final das contas haverá desunião e aí vai chover, né, o bumerangue, né, tudo que a pessoa fez de ruim vai chover de volta em cima dela. Mas no final das contas, teoricamente falando, um grupo de pessoas pode ser absolutamente negativo do mal, se tem união entre eles, eles são protegidos. Inclusive tem até, se fala até se as pessoas são 100% idólatras. Se fala que em períodos diferentes dos reinados de Israel, tinham períodos que o povo era idólatra. Ou seja, eles literalmente eles não acreditam em um Deus, acreditam em vários deuses e fazem tudo que você pode imaginar de errado. E mesmo assim, quando eles saíram para batalhas e guerras, e quando eles foram atacados, ninguém morria, porque tinha união entre eles, de tanto que é poderoso. E, como digamos, um contraste, em períodos onde as pessoas eram 100%, sabe, eles acreditavam somente na luz e certeza absoluta na luz divina do Criador e devoção para a divindade do jeito mais correto possível, porém, quando houve falta de união entre o povo, tinham problemas e foram atacados e pessoas morriam. Então, assim, para ficar bem claro, ao longo prazo, mais uma vez, se você está fazendo uma coisa errada, ao longo prazo haverá desunião. Se você faz a coisa certa, mesmo se há desunião, ao longo prazo a união vai acontecer. Mas o ponto aqui é que a união das duas meias almas em uma única só, de volta, é a maior luz de todas. Então você fala, tá, Daniel, então para que isso? Para que esse caos e problemas em separar a alma e agora vai ter que procurar não sei o quê? Excelente pergunta, não vou entrar no mérito disso aqui, porque mais uma vez eu vou desviar demais do assunto. Mas tem a ver com a gente fazer por um mérito. Quando a gente recebe algo, um presente tão grande e valioso de graça, acaba sendo um problema para a gente. E aqui vem a questão. A grande questão é de por que é difícil diante da luz do Criador unir casais como se fosse abrir um mar vermelho. Porque para a luz do Criador tudo é possível. Pegar o mar e abrir em dois e fazer as pessoas atravessarem no meio, um milagre que aconteceu somente uma vez e nunca mais irá acontecer. Uma coisa completamente possível, mas aconteceu. Ok. A grande lição aqui é que esse momento da abertura do Mar Vermelho aconteceu algo muito maior. É que um dos efeitos secundários foi que o mar se abriu. Mas, na verdade, a energia e luz espiritual que se revelaram naquele momento, quando passou-se uma semana que os israelitas saíram do Egito, que, de novo, eu já falei sobre isso em várias ocasiões, aquilo foi um milagre absolutamente absurdo. A saída da escravidão do Egito é algo que é inimaginável. Eles tinham uma praga em cima deles que eles não conseguiriam sair. E é uma praga fechada que é impossível de quebrar ela, e conseguiram quebrar essa praga. E no final das contas, depois de centenas de anos, né, no Egito, depois de 86 anos de escravidão absolutamente sofrida e horrível e terrível, saíram de lá. Eram já netos e bisnetos e tataranetos de escravos. Já estava integrado no seu DNA, nos seus poros. E conseguiram sair. E aí, depois de uma semana, abriu-se o Mar Vermelho. A energia que se revelou é a grande questão. Um dos efeitos foi o Mar Vermelho se abriu. Mas muitas outras coisas aconteceram. Ou seja, muitas outras luzes se revelaram. Uma delas é a abertura do Mar Vermelho. E para a luz do Criador não é um problema revelar essa luz. A questão é
Como é que você entrega para alguém algo de tanto valor sem que a pessoa despreze aquilo? A gente fala sobre isso nos módulos básicos de Kabbalah, no primeiro curso de Kabbalah, que nós temos uma grande questão, e isso faz parte do nosso DNA espiritual, que a gente não consegue aguentar receber presentes gratuitos significativos ao longo prazo. A gente não gosta, tem uma rebelião interna contra a gente, dentro de nós. Tá? E você vê isso em todas as questões, assim, até pessoas que ganham na Mega Sena. Eu sei que se você ganhasse na Mega Sena, não iria acontecer contigo, tá? E nem comigo. Mas os demais bobos que não estudam Kabbalah, se eles ganham na Mega Sena, as estatísticas falam que cerca de 80% perdem tudo em mais ou menos 2 anos. E depois de mais 2 anos, perdem mais dinheiro. E a grande maioria que ganha na Mega Sena, até se não perde tudo, não fica mais feliz. A grande maioria entra em depressão. Ok? Alguns até tiram sua própria vida. Você fala, gente, ganhou na Mega Sena, nunca mais se preocupa com o dinheiro? Pois é. Quando você tem um presente que vem para você, que é muito grande, muito significativo, e não foi por mérito próprio, ao longo prazo, não hoje, e não amanhã, e não daqui a um ano, mas a longo prazo, daqui a uns 2, 3 anos ou mais, afeta a gente. A gente se sente algo ruim dentro de nós. E o pior, é que a pessoa sente um vazio que não sabe o que está acontecendo. Eu te falo, gente, eu conheço de pessoas, eu já conheci pessoalmente, tá? Pessoas extremamente ricas, pessoas extremamente bem-sucedidas, pessoas até famosas, sabe, celebridades do mundo inteiro, que tem tudo, eles literalmente têm tudo que você quer, tudo que você sonha ele já tem, e um pouco mais. E tem um vazio enorme. Eu não estou falando isso para você para te desviar das suas vontades e desejos, é para entender que o que a gente realmente quer é uma sensação de preenchimento divina, que se você não faz o teu esforço, temos um problema. Por isso a gente fala, essa é a dificuldade divina. Entregar para alguém a alma gêmea, para nós é fácil. Mas se a gente não faz um mínimo esforço para ter um mérito, para encontrar essa pessoa e poder casar e conviver, e juntos acelerarem o tikkun, a correção espiritual, isso tem uma questão de que toda essa bênção acaba virando um grande vazio. E aqui vem essa ferramenta, você vai ver daqui a pouco, porque ela é tão importante, porque ela é tão poderosa. Tá? Então, aqui está de novo uma conclusão. Cada um de nós tem uma alma gêmea, literalmente essa outra metade. Encontrar a mesma depende de nossos méritos. Usar a ferramenta pode acelerar bastante, mas não é a única solução mágica. Ela pode ser um grande acelerador e talvez pode ser a parte que faltava. Desculpa. A falta que faltava. Pode ser talvez a parte que lhe falta. Ok? Não vou dizer, vou deixar assim porque você fica mais acordado. Mas eu quero dizer, no final das contas, se trata de cada um fazer o seu esforço. A boa notícia é, o que é seu esforço? Se você tem que fazer uma pequena mudança de, olha, eu sou uma pessoa muito cínica. Então, por 10 minutos por semana, não seja cínico. O resto fique cínico. Ótimo. Daqui a um mês, tente aumentar de 10 a 15 minutos não ser cínico ao longo da semana. Cronometre. Pequenos esforços que são viáveis e daqui a um mês você faz mais um pequeno esforço. Daqui aí quando passar 1 ano, 2, 3 anos, você vê que você tem acumulado bastante assim, transformação poderosa, mas mais importante, o esforço traz para você as bênçãos, ok? Então, claro, a gente tem imensas perguntas de novo a perguntar. Onde é que está a tua alma gêmea? E onde é que está a alma gêmea dos seus filhos e netos e sei lá, irmãos e entes queridos e amigos, etc. Por que é tão complicado assim? Eu já até respondi por alto, mas tem uma razão mais poderosa, assim, mais profunda. E qual é o propósito de casar? Qual é o propósito de ter filhos? Qual é o propósito de ter essa continuidade? O propósito é esse, é casar e ter filhos e continuidade, é uma coisa além, certo? É se divertir, é sentir amor, é algo a mais. Perguntas excelentes. Eu não vou entrar no mérito dessas respostas aqui, porque, mais uma vez, já estou desviando bastante do assunto. Então, vamos agora entender melhor, parte 2, como é que funciona essa ferramenta mágica para atrair a sua alma gêmea. Então, vamos lá, vamos viajar um pouco no tempo. Há uns 800 anos atrás, tá? Mais ou menos no ano 1200, um grande mestre de Kabbalah chamado Rabbi Eliezer de Germiza, não muito conhecido, tá? Para quem não, a não ser que você estuda bastante Kabbalah, ele era um gênio da Kabbalah. Agora entenda, na época dele, tá? Estamos falando aqui que é o século 12 e 13.
Na época dele, estudar Kabbalah era muito difícil, ok? O estudo da Kabbalah começou a pipocar e explodir, assim, foi no norte de Israel, na época do Arizal. Isso foi no século XVI, ou seja, mais ou menos uns 400 anos depois, tá? 350, 400 anos depois. No período do Rabi Eliezer de Germisa, era muito difícil de Kabbalah. Muito, 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 muito. Tá? O Zohar nem tinha sido revelado ainda. O Zohar foi escrito há uns 1.200 anos antes, mas ele foi enterrado e foi revelado só depois. Ok? Então não tinha o Zohar, tinha outros livros de Kabbalah e tinha muito cuidado com ensinar Kabbalah, especialmente porque o Zohar não tinha sido revelado ainda. Era só com dicas, assim, então era bem complicado. Esse Rabi Eliezer de Garmiza, eu ouvi falar que tem um outro camarada, um outro tremendo mestre, que ele é muito conhecido, muito famoso, chamado Ramban, tá? Rabi Moshe ben Nachman, ou conhecido como Nachmanides. Nachmanides ou Rabi Moshe ben Nachman ou Ramban. Eles são, como você pode ver, eles eram contemporâneos e também sabiam Kabbalah. Agora, Rabi Eliezer de Garmiza, ele morava há uns bem longe, tá? E o Ramban ele era mais assim da região da Catalunha, Espanha, digamos assim. Então ele ouviu falar que tem um Ramban que estuda Kabbalah e também ensina até alguns segredos e ele sabia, então ele fez de tudo. Ele usou um nome sagrado, ele sabia como fazer isso. Ele criou o que se chama Kfitzat Derech, que é um teletransporte. Ele desaparece aqui e aparece ali, né? Hoje em dia a gente sabe que isso é possível de fazer. O Einstein revelou essa ideia do wormhole, né? Um buraco de minhoca. Que a ideia de você pode simplesmente atravessar o tempo e espaço de certas formas. Ele recebeu um nome sagrado que chegou lá, estudou tudo que ele podia estudar de Kabbalah com Nachmanides e voltou. E aí ele escreveu um livro chamado Maaser Oker, que é sobre a Mishnah, que é a Torá oral. E lá ele já menciona primeiramente que tem uma tradição de ler o Cântico dos Cânticos de uma forma melodiosa, que a gente vai ver isso na apresentação, no final da tarde de cada sexta-feira. Já é uma tradição que já era conhecida na época dele. Tá? Então, estou falando de uma tradição de 800 anos. Apesar de ela ficar mais conhecida, mais adiante, já é uma tradição que já existia, a importância de ler o Cântico dos Cânticos. E o Rabi Eliezer de Germisa, ele fala, bom, se você não entendeu, a ferramenta é o Cântico dos Cânticos, tá? Estraguei o spoiler alert, deveria ter falado para você antes. A ferramenta é ler o Cântico dos Cânticos e já vou falar por 40 dias consecutivos, tá? Mas calma que eu vou explicar tudo isso. Ele fala que a canção do Cântico dos Cânticos é equiparada com o momento da abertura do Mar Vermelho. Okay? Quando os israelitas saíram do Egito, né, na escravidão, há mais ou menos no ano 1312, né, antes da Era Comum, e quando eles abriram o Mar Vermelho, eles cantaram uma canção muito, muito conhecida, uma canção, inclusive, profética. Então, vem aquela questão que diz, né, que difíceis são as uniões diante do Santo Bendito seja ele, como rasgar o Mar Vermelho. A expressão usada é rasgar, né, que é como se fosse, como é que você rasga o mar, né? Exatamente isso. De qualquer forma, ele faz uma comparação. Ele explica que Shir HaShirim, que é o Cântico dos Cânticos, tá? Você pode ver aqui. Cântico dos Cânticos em hebraico é Shir HaShirim. Shir HaShirim. Em hebraico também pode ser lido como Shir HaShiryam. Tá? Shir HaShiryam ou Shir HaShirim. Certo? Se você separar uma das sílabas, pode soar como a canção da canção do mar. Ou seja, que é mais poderoso do que a canção do mar que foi cantada, que veio uma profecia. Assim que eles atravessaram o Mar Vermelho, todo mundo abriu a boca e saíram as mesmas palavras. Eles não aprenderam antes, não fizeram um rehearsal antes. Abriram a boca e todo mundo começou a cantar juntos. אז השיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לאדוני ויאמרו לאמור השירה לאדוני. Cantaram assim, né? Um trecho que inclusive também criei pelo menos dois vídeos gratuitos com essa canção. Se fala que é muito bom ler isso também todo dia. Tem o poder de remover curtos circuitos e transgressões sem passar por sofrimento, mas essa é uma outra ferramenta, tá? De qualquer forma, ele fala que o Cântico dos Cânticos é como se fosse um nível
acima, é a canção da canção do Mar Vermelho. Ou seja, sendo que para a luz, entre aspas, é difícil abrir o Mar Vermelho, ou é difícil unir casais, tanto quanto é difícil abrir o Mar Vermelho. E a canção do Mar Vermelho que aconteceu depois da abertura do Mar Vermelho é uma canção de houve tanta gratidão que simplesmente surgiu como se fosse uma fonte nascente, que vieram deles como literalmente uma profecia para 3 milhões de pessoas, ok? Ou no mínimo 600 mil israelitas, tinha mais 2,4 de povos mistos, mas pelo menos 600 mil israelitas cantaram juntos ao mesmo tempo, simultaneamente, sem nunca ter ouvido ou conhecer essa canção antes. E essa gratidão foi como se fosse uma forma de pagar, entre aspas, a grande luz que eles receberam no momento da abertura do Mar Vermelho. Ou seja, foi um pagamento que foi retroativo. Então fala assim, se a canção do mar foi meio que um pagamento, a canção da canção do mar, que é o Cântico dos Cânticos, ele tem a habilidade de também, assim como é difícil abrir o Mar Vermelho como unir os casais, para trazer para você a tua alma gêmea. Ahá! Ok, espero que ficou claro agora. Então, na verdade, isso é uma coisa importante, tá? É importante você entender o que é esse Cântico dos Cânticos. Porque, para quem não sabe Kabbalah, o pergaminho do Cântico dos Cânticos, ele parece que falta muita modéstia, ok? Parece ser, inclusive, não parece ser muito consagrado, não. E se você for ler, e você vai ler se Deus quiser, mas se você for ver a tradução, pelo menos, os 117 versos que tem no Cântico dos Cânticos, que é uma obra do rei Salomão, sem dúvida alguma, isso pode parecer assim, pode até beirar um conto erótico. Do jeito que ele fala, sabe? E começa Shir Hashirim, Asher li Shlomo, Cântico dos Cânticos, que é para Shlomo, Shlomo que é Salomão, mas Shlomo também que é o rei cujo ele é o dono da paz. Então é uma alusão para um rei divino. Yeshakeni meneshikot piu, ele me beijará com os beijos da sua boca. Que tovim dodecha miyain, pois o teu amor é melhor do que vinho. Primeiro versículo, beleza. Já o segundo versículo, beijar na boca, não sei o que, teu amor é melhor que vinho. Que papo é esse? O carnaval chegou cedo. Então, para quem não entende, realmente parece que não é sagrado, que falta modéstia e que inclusive está na beira de ser um conto erótico. E, de novo, sem falar do fato que, assim como o pergaminho de Esther, o Cântico dos Cânticos não menciona sequer uma vez o nome de Deus. A diferença principal entre os dois pergaminhos, o pergaminho de Esther, que a gente lê em Purim, não tem nenhum nome de Deus. Mas esse pergaminho que ele parece como um relato histórico. Que conta, aconteceu assim, num período de mais ou menos 12 anos, que até haver uma grande salvação, mas a gente aprende na Kabbalah que existem vários nomes de Deus escondidos. Estão nas iniciais de palavras, nas últimas letras de conjunto de palavras, e aí a gente tem que revelar o oculto. Temos que, através da leitura, e claro, com conhecimento prévio, saber quais nomes de Deus a gente vai revelando conforme a gente vai fazendo a leitura. Já o Cântico dos Cânticos, por um lado, se você entende que é um pergaminho sagrado, não precisa de muita imaginação para você entender que se fala de uma questão, um conto de amor entre a divindade e as almas da humanidade. Dá para você fazer essa associação bem rápido, sem muito, sem complicar demais. Mas por outro lado, não tem nenhum nome de Deus escondido, não tem, sabe, no pergaminho de Esther, pelo menos você pode revelar nomes de Deus aqui, não tem nada aqui, é realmente um conto bonito. E se você não conhece a profundidade do Cântico dos Cânticos, pode passar em branco, quase, o poder real que tem lá dentro. Então, é importante você entender. Eu vou usar essa analogia e se Deus quiser, eu vou repetir ela de novo. É algo que, inclusive, até sabe, o Arnold Schwarzenegger falava e fala, e outros também falam sobre isso. Quando você, por exemplo, vai para academia e faz atividade física, você está querendo fortalecer seus músculos, né? Faz, como se diz, resistance training, treino de resistência, né? Ou puxar ferro em português. Uma coisa é, digamos, você está assim, empurrando aquilo e você está com fone de ouvido, tentando se desviar da dor e do sofrimento e faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, acabou, acabou. Outra coisa é você tirar esse fone de ouvido e pensar que agora, digamos, vou trabalhar o meu peitoral.
e pensar concentrar no trabalho do músculo e que eu estou fazendo em movimento e concentrar mais. Já tem provas, já foi comprovado cientificamente, além de qualquer dúvida, que quando você se concentra no que você está fazendo, os resultados são bem melhores. Então, quem faz sem se concentrar, terá resultado. Se faz bonitinho, certinho, vai ter resultado. Mas quem faz se concentrando, tem muito mais resultados. E às vezes, especialmente para fisiculturistas, que não é o nosso caso aqui, mas para pessoas que às vezes a diferença, certo, é, sei lá, são 100 gramas a mais de músculo, certo? É 1 centímetro a mais de tamanho aqui no bíceps. Para essas pessoas, essa pequena é o que falta, né? É o pulo do gato que faz a diferença para realmente conseguir um pouco mais de resultado que não conseguiria de outra forma. Não importa quanto ele vai tomar whey protein e sei lá que outras coisas que tem para fazer por aí, tá? Então, gente, quando você entende o poder da ferramenta que você usa, ela funciona muito mais para você. E aí, do ponto de vista espiritual, é muito mais impactante, poderoso e também muito mais importante do que a atividade física, com todo respeito à atividade física. Então, se você estuda Kabbalah, você vai descobrir, vamos viajar um pouco mais no tempo, tá? Vamos assim a 1920 anos atrás, mais ou menos no ano 100, que, conforme diria o Rabi Akiva, o mestre do autor do Zohar, ele fala: En kol העולם כולו כדאי כיום שניתן בו שיר השירים לישראל, שכל הכתובים קודש ושיר השירים קודש קודשים. O mundo inteiro não é e não foi digno tanto quanto o dia em que o Cântico dos Cânticos foi dado a Israel. Pois todas as escrituras são santas, isso não é erro gramatical, tá? E o Cântico dos Cânticos é o santo dos santos. É o santo santuário. Disse isso o Rabi Akiva, mestre do autor do Zohar. Isso está aqui para quem quiser saber. Mishnah Seder Taharot, Tratado de Yadayim, ok? Vamos lá. Então, existem 10 poemas que foram cantados nesse mundo, aliás, 9. O 10º será cantado. E este poema, que é o Cântico dos Cânticos, é o melhor de todos. Esse é um comentário que diz o Midrash. Tá? De novo, eu vou deixar para você, na descrição desse vídeo, ou no comentário fixo, o link para você entrar na nossa página, e você vai encontrar, se você tiver interesse, quais são essas 10 canções divinas. Tá? Mas a primeira canção divina foi feita pelo Adão, tá? Depois, a segunda canção foi aquela canção do Mar Vermelho, certo? E a gente tem, de novo, mais canções que aconteceram. A nona canção, ou o nono cântico, foi o rei Salomão que escreveu, e se diz que ele escreveu isso quando o templo sagrado, o primeiro templo sagrado que foi erguido em Jerusalém, ele também recebeu por profecia, que é mais do que inspiração divina. É um nível muito elevado. Ele recebeu profecia todo o Cântico dos Cânticos e colocou isso no escrito. E, inclusive, para quem tem curiosidade, a última canção divina será cantada por todos quando a gente terminar a nossa correção espiritual da humanidade. Então, o livro sagrado do Zohar, quem quiser saber, na porção de Vairá, ele fala do momento quando um famoso rabi chamado Rabi Eliezer ben Horkenus, que ele ficou doente. Então temos o Rabi Shimon Bar Yochai, o autor do Zohar. O mestre dele foi o Rabi Akiva, um dos maiores de todos os tempos. Acima dele, ou digamos, o mestre dele foi o Rabi Eliezer ben Horkenus. Tá? Então, quando o Rabi Eliezer ben Horkenus ele ficou doente, ele chamou seus discípulos, falou: olha, antes de eu ir embora desse mundo, eu ganho um poder espiritual maior, deixa eu abençoá-los. E o que eles pediram foi que eles ensinassem segredos para eles. Então, o Rabi Eliezer começou a ensinar, acho que chama segredos de Merkavá, que fala de toda a dinâmica de todos os mundos espirituais, das almas, um negócio que é Kabbalah das mais intensas, é uma Kabbalah que não está escrita em lugar nenhum. Ela é transmitida somente de mestre para discípulo de forma oral, só para quem realmente tem esse preparo, e aí isso é uma tradição de milhares de anos. E depois, quando terminou de ensinar isso, ele partiu para um ensinamento que vai concluir o entendimento de todo o Ma'aseh Merkavá, que é o feito da carruagem, que é o segredo de todos os segredos do universo. E que é o quê? Ele ensinou para ele o Cântico dos Cânticos. Para cada versículo, dos 117 versículos do Cântico dos Cânticos, ele trouxe 216 interpretações cabalísticas profundas. E se fala que quando ele chegou, bem lá no início
do Cântico dos Cânticos. Tem um versículo que fala: sustentai-me com passas, confrontai-me com maçãs, porque desfaleço de amor. Quando ele começou a entender, Rabi Akiva começou a entender a mensagem que o mestre dele falou para ele, ele começou a chorar, ele não conseguia suportar a intensidade dos ensinamentos e segredos, e ele simplesmente ele começou a chorar, fala de soluçar, não conseguia parar, ok? De tanta admiração e até assim, de medo, de entendimento. Gente, eu estou entendendo coisas que são mais, sabe, o poder do universo. E ainda mais, o Zohar, ele fala no Êxodo, aliás, tem vários lugares que o Zohar fala do Cântico dos Cânticos, tá? Mas assim, um trecho específico do Êxodo, eles declaram sobre o rei Salomão que, com a sua grande sabedoria, ele criptografou no Cântico dos Cânticos e deu dicas sobre toda a Torá, todos os segredos da Torá estão lá dentro, e todos os segredos da criação, desde o início e até o fim do Tikkun da humanidade, até o fim da correção da humanidade. Por isso que a gente sabe que, através de fazer essa leitura com a kavaná correta, com o direcionamento correto do coração, a gente pode realmente promover o nosso Tikkun, a nossa correção espiritual, e trazer salvações que estão bloqueando o nosso Tikkun. Entre eles, por outras razões também, como já explicamos, a sua alma gêmea e demais questões que são necessárias. Então, inclusive também o livro do Zohar, que mais uma vez, o livro do Zohar é o mais importante, é a base principal da Kabbalah, ele começa as suas revelações sobre todos os segredos da criação, um capítulo chamado Shoshana Ben Achochim, como uma rosa entre os espinhos. Tá? Isso aqui, ó, livro do Zohar, aqui está escrito é o livro do Zohar, esse aqui é o volume 1, não sei se dá para ver, e esse aqui é uma reza para fazer antes da leitura. Não tem mais nada, esse aqui são explicações, tipo, explicações de o que as NCs significam. Aqui tem uma reza para fazer, e logo começa aqui, ó, página 1, dá para ver? Página 1 do livro do Zohar, ele fala assim: Patar, abriu, está escrito, Shoshana Ben Achochim, como uma rosa entre os espinhos. Eles começam a explicar sobre os segredos da criação, um versículo que vem do Cântico dos Cânticos. Inclusive, o segundo capítulo do Zohar, esse é o primeiro capítulo. O segundo capítulo também é em homenagem ao Cântico dos Cânticos. E fala, Hanitzanim neru ba'aretz et azamir igia. Os brotos foram vistos na terra e o tempo de cantar ou podar chegou. Interessante. Então, tão poderosos foram os escritos do rei Salomão, ou seja, são três livros princípios, são três livros que ele deixou com a gente: o Cântico dos Cânticos, Eclesiastes e Provérbios. Os três têm uma revelação de tanta divindade e tantos segredos que os sábios de muito tempo atrás decidiram que talvez a gente precisaria ocultar esses livros. E depois de muitas discussões, no final das contas, os homens da grande assembleia, que chama Knesset Agdolah, eles falam: olha, a gente vai se manter porque a gente precisa desse poder, mas vamos entender o que isso significa e interpretar da forma correta para que a energia seja direcionada do jeito correto. Ok? Então, por isso também está escrito em vários lugares. Um deles, por exemplo, é um livro chamado Himidat Yamim, que fala que é obrigatório informar as pessoas, ensiná-las sobre a validade, o poder do livro do Cântico dos Cânticos, para que elas possam estar cientes da sua santidade e recitá-la com santa reverência, que é como uma coroa e um diadema para os filhos de Israel. Ela é muito importante, sim, quando você faz essa leitura, é o santo santuário. E quanto mais reverência, até se você não entende, não precisa entender nesse momento, você tem que entender que existe esse poder. Quanto mais reverência e amor você tem, você vai ganhar muito mais em relação a isso e muito mais proteção também para as bênçãos que vão se revelar na tua vida. Inclusive, como eu já falei, é tão elevada a sua santidade que muitas comunidades têm o costume de ler o pergaminho inteiro. Demora uns 20 minutos para quem sabe ler. Tipo, lê com calma, né? Não precisa ler rápido. Lê devagarzinho, com calma, uns 20 minutinhos. Na transição mais importante da semana, que é de sexta-feira no pôr do sol ao anoitecer, é o momento onde a gente transcende dos dias comuns para os dias, ou para a santidade do Shabat. Esse momento de transição entre o comum para a santidade do Shabat, que é uma santidade muito elevada, para poder aproveitar, vamos também usar esse santo santuário que é o Cântico dos Cânticos, e tem várias comunidades que têm esse costume de
ler de uma forma cantada, bonitinho, dar de novo uns 20 minutinhos, e então fazer as rezas de Kabbalat Shabbat. Aqui é bem interessante por si. Então, primeiramente, o que significa Cântico dos Cânticos? Então, para a gente poder entender essa ferramenta um pouco mais a fundo, como é que você pode dizer sobre um cântico que ele é o Cântico dos Cânticos? O que significa Cântico dos Cânticos? É tipo assim, como se falar a água das águas, a árvore das árvores. Tudo bem, se eu falar para você, essa aqui é a água das águas, você pode entender que é uma água importante, talvez ela é mais pura, talvez ela tenha uma importância maior, mas o que significa de fato? Não sei. Aquilo é a árvore das árvores. Deve ser uma árvore muito importante, deve ser a origem das árvores. Não sei o que significa. É importante. Mas o que significa a árvore das árvores, ou a água das águas, ou cântico dos cânticos? Então, temos que fazer uma pergunta menos óbvia para poder entender isso, gente. A pergunta é, o que é uma canção? O que é um cântico do ponto de vista espiritual? Qual é a essência espiritual de um cântico? Okay? Então, cântico na Kabbalah é um círculo. Quando eu digo um círculo, não é um círculo, um desenho geométrico. É um entendimento de um ciclo completo. Ok? Cântico na Kabbalah, sem entrar em todos os segredos, ele denota um processo completo, com início, meio e fim, que é pensado, planejado, premeditado e organizado. E além disso, o ciclo também denota continuidade e infinitude. Porque, por um lado, tem um suposto fim, mas por outro lado, você pode continuar para sempre, né? Fazendo essa roda. Então, ele é a conexão paradoxal entre o que é finito e o que é infinito. Então, o cântico dos cânticos seria o ciclo dos ciclos. Dentro dessa obra, que é o Cântico dos Cânticos, tem todo o entendimento de toda a história da humanidade, do início até o fim do Tikkun da humanidade, como já vimos explicado. Okay? Então, se você entende que, gente, como é que o rei Salomão colocou todos esses entendimentos lá dentro? Olha, apesar das histórias do rei Salomão, elas, quando elas são mal interpretadas, elas supostamente mostram uma série de falhas muito grandes, falhas básicas do rei Salomão. Ele é, inclusive, pra você ter uma noção, o rei Salomão é considerado Chacham Ba'adam, a pessoa mais sábia que já existiu em todos os tempos. Que conseguiu, pelo menos, ele é a pessoa mais sábia que já existiu em todos os tempos e conseguiu também colocar isso na prática. Tá? Tinha mais pessoas que talvez seriam equiparadas com a sabedoria do Salomão, ou talvez até foram mais sábias, mas eles não conseguiram chegar ao ponto de realmente vivenciar toda aquela sabedoria, e colocar tudo na prática. Então, ele é considerado a pessoa mais sábia de todos os tempos. E, como está escrito, né, no 1 Reis, no capítulo 5, versículos 10 e 11, aliás, na versão portuguesa, por uma razão qualquer, jogaram isso no capítulo 4. Eu sempre fico assim, pasmo, como é que uma pessoa pode pegar a versão hebraica original e falar, eu sei melhor, eu vou fazer do meu jeito. Sei lá. De qualquer forma, a versão hebraica original é 1 Reis 5, e os versículos 10 e 11. E fala, e Deus deu a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos, os do Oriente e de toda a sabedoria dos egípcios, e era ele ainda mais sábio do que todos os homens, e do Etam, que é o patriarca Abraão, e Ezraíta, e Remã, e Calcol, e Dardá, e filhos de Maol, e correu o seu nome por todas as nações em redor. Tá? E o livro do Zohar, ele fala sobre isso na porção de Vayechi, versículo 281. Ele fala qual a diferença entre a sabedoria do Salomão, dos filhos do Oriente, do Egito, etc. Né? E ele respondeu, o segredo da sabedoria de Salomão estava no nome da lua, quando abençoada por todos os lados. Em seus dias, do rei Salomão, a lua era magnificada e atingia a sua plenitude. O rei Salomão, eu vou aqui já matar todos os mistérios. O rei Salomão é a 15ª geração desde Abraão. Isso acontece a genealogia de Abraão, que teve Isaac, que teve Jacó, que teve as 12 tribos. Uma dessas tribos foi Yehudá, que a partir do Yehudá, no final das contas, veio mais adiante o rei Davi, e o filho do rei Davi, ele foi a 14ª geração. Inclusive, Davi, em hebraico, David, é numerologia 14.
e a 15ª é o Salomão. A gente sabe que o 15 ele representa realmente a plenitude. O mês cabalístico, que assim, o calendário cabalístico, o calendário, além de ser um calendário astrológico, é um calendário astronômico. E ele leva em consideração o ciclo da Lua e do Sol, os dois. Ele vai sempre colocando os dois em sintonia. Então, os meses são lunares. Então, o mês lunar é mais ou menos 29 dias e meio. Então, você vai ter, em média, um mês com 29 dias e outro com 30, e assim vai sempre se completando. E sempre, para sempre, o 15º dia do mês lunar será a lua cheia. Então, quando o mês começa, a luz ela está, a lua ela começa a estar se preenchendo, ao contrário do que é considerado na astrologia comum, na astrologia cabalística, a lua nova não é quando a lua está escura. Isso para Cabalá é quando a lua morreu. Quando ela começa a nascer, quando tem um pequeno pouco de luz sendo refletida, agora que a lua nova. E não, antes ela acabou de morrer, assim, entre aspas, ela está toda escura. E aí começa a lua nova, e sempre no 15º dia, para sempre será a lua cheia. A lua está plena. A lua ela representa o recipiente, as nossas almas. A gente não tem luz própria, assim como a lua que não tem luz própria. A lua somente tem a luz que ela recebe e reflete. Então, o rei Salomão, que ele era a 15ª geração, ele sabia o segredo que ele agora como rei, o rei, né, quem sabe em hebraico, o rei é Melech. E o Melech, o rei, ele tem o seu reino, como se fala reino em hebraico, Malchut. Quem aprende um pouco de Kabbalah sabe que Malchut representa a lua espiritual, representa a manifestação, o mundo físico. Então, ele sabia que ele era a 15ª geração, ele era o rei, e, portanto, ele tem como trazer a luz máxima. Porque não é só uma questão de entendimento e sabedoria. Ele sabia como trazer a divindade de um jeito muito mais ilimitado para este mundo, que seja abençoado, que seja protegido. Tá? O resumo da obra é esse. Agora, tudo que o rei Salomão fez, disse, sentiu, pensou, 100% foi direcionado, na sua kavaná, no seu direcionamento do coração e pensamentos, foi 100% direcionado para o término da correção da humanidade. Para o término da correção da humanidade. Você fala, mas o rei Salomão casou com 1000 mulheres. Está pensando em quê? Sim, se você realmente entende os méritos que o rei Salomão tinha, entre eles, digamos, ser o fundador do primeiro templo sagrado, você entende que não é qualquer um. Ele teve mérito espiritual para fazer isso. E sim, o rei Salomão, ele pode de novo parecer que ele fez um monte de erros assim, bem assim, casou com 1000 mulheres, o cara tava com, queria ser poderoso chefão, tava com vontade de experimentar, 1000 experiências diferentes no mínimo. Mas não é isso. Ele entendia o significado desse casamento que ele teve com cada uma das mulheres, o que significa assim de equilíbrio de energias e de poderes. Ele teve um entendimento muito mais profundo do que essa coisa banal, certo? Ele conseguiu, inclusive, ele era tão poderoso que ele soube quem era o rei de todos os demônios, de todas as energias negativas, e capturou. Ele sabia que fazer uma abracadabra, ele pegou aqui, e agora você vai ser meu refém. E é isso, ele tinha muitos poderes, tá? Então, para você entender, e agora vamos começar a concluir o tremendo poder dessa ferramenta chamada Cântico dos Cânticos. Quando o Zor Tromá fala para a gente, eu vou até ler mais um pouco do aramaico. פתח רבי יוסי ואמר, שיר השירים אשר לשלמה. שירתה דה יתאר לה לשלמה מלכה כד יתבני במקדשה, ועל מה כולהו השתלמו עילה ותתה בשלמותה חדה. ואף על גב דחבריה פליגן בהי, אבל שירתה דה לה יתמר, אלא בשלימו כד סיירה יתמלא בשלימו, ומקדשה יתבני כגוונה דלילה, בשעת עד יתבני במקדשה לתתה, להבה חדווה קמי, קודש בריחו, מיומד יתברי עלמה, כי ההוא יומה. O que fala pra gente o Zohar? Rabi Yossi então começou a falar sobre as palavras, o Cântico dos Cânticos, que é de Salomão, que é a primeira frase, primeiro versículo do Cântico dos Cânticos. Disse ele, este cântico o rei Salomão proferiu quando o templo foi erguido e todos os mundos, acima e abaixo, atingiram sua consumação perfeita. Embora haja alguma diferença de opinião entre os momentos os membros da Irmandade quanto ao momento exato do seu canto, podemos estar certos
de que ele não foi cantado até o momento de sua conclusão absoluta, quando a lua, que é a Shekhinah, que é o aspecto feminino do Criador, atingiu sua plenitude e foi revelada na perfeição plena de seu esplendor. E quando o templo foi erguido à semelhança do templo que está acima, o santo bendito seja ele, então experimentou uma alegria como não conhecia desde a criação do mundo. E, claro que Deus não depende de nós para ser feliz. Você fala que a alegria que foi sentida e reverberada em todos os mundos espirituais nunca foi sentida quanto o momento que o templo sagrado foi erguido. Porque o templo sagrado era muito mais do que um lugar bonito para pessoas rezarem, falando, olha que legal a arquitetura, oh, você viu? Vamos marcar uma viagem, fazer um check-in no Facebook, se existe isso ainda. Não, eu fui no Templo de Salomão, né? Tirar um selfie, não sei o que, gente, você não acredita que legal foi aquilo. Gente, o Templo Sagrado era uma embaixada do paraíso. Você entrava lá e você não estava mais no mundo físico. Ele foi erguido em cima do lugar mais sagrado do mundo, o Santo Santuário. Inclusive, em cima daquele lugar foi onde Jacó teve o sonho dos anjos subindo e descendo. Foi onde Isaac rezou para que sua esposa Rebeca pudesse ter filhos, que ela foi estéril, e milagrosamente mudou todas as ordens espirituais para que ela possa ter filhos. Foi onde o Abraão amarrou seu filho Isaac, tem todo o segredo de Kabbalah ali dentro, muitas coisas, inclusive o mesmo lugar que Moisés teve a visão da sarça ardente. É um lugar muito, 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 muito poderoso. E o santo santuário do templo sagrado foi erguido em cima daquele lugar, e por isso que ele é santo santuário. E todo o templo sagrado ao seu redor. E ele conseguiu trazer um pedaço do paraíso, do mundo espiritual, para a Terra. E eu vou até entrar num detalhe um pouco mais profundo para você entender o nível que ele conseguiu trazer de bênçãos e luz que ninguém conseguiu trazer antes. Nenhum patriarca, nenhuma matriarca, nenhum profeta, nenhuma profetisa, nem o próprio Moisés, que é considerado o mais de todos, ninguém conseguiu trazer o nível de bênçãos e abundância que ele trouxe. E quando ele trouxe essas bênçãos e abundância, quando ele ergueu o templo sagrado, foi também quando ele proferiu, né, com profecia, todo o cântico dos cânticos. Então, o cântico dos cânticos, ele traz um pedaço do paraíso na terra também. E entenda o que mais isso significa. Na hora que veio o rei Salomão e foi construído o templo sagrado, todos os mundos estavam em um único peso, em cima e embaixo. Ou seja, Zerampin e Malchut, que é o mundo espiritual e a fisicalidade, estavam de frente a frente, iguais um ao outro. Não de costas para costas, mas sim prontos para se abraçar e se unir, né, de uma forma alegórica. E então Malchut, que é o mundo físico, se abriu para poder receber toda essa abundância. E sendo que Malchut se abriu, saem bênçãos para o mundo. E quando se abriu, quando foi removida a serpente, lembra da serpente lá do Adão e Eva? A serpente é o aspecto feminino do anjo da morte, que é a fonte de todas as cascas de negatividade e de todo o mal e sofrimento que a gente sente. E sendo que essa foi removida, Shit, tá? Que é a Malchut, ela se chama em aramaico Shit. Shit significa 6, ok? Então, Malchut ela se chama 6 em aramaico, ou Shit, 6, e por que 6 e não 7? Porque ela recebe toda a luz desses sefirot que estão acima dela. Então nós temos uma coisa chamada 10 sefirot, né? Os 10 mundos espirituais. Os 3 de cima são o armazém da luz, é uma luz intensa demais. Os 6 que estão embaixo é um canal que consegue receber e diluir a luz para que a gente possa receber e interagir com essa divindade. Então temos 6 e Malchut é a sétima sefirah. E ela se chama no Zohar como Shit, como a 6, porque ela, quando ela se abre, ela recebe toda a luz que estava nas sefirot. Chesed, Gvurah, Tiferet, Netzach Hod Yesod, que é a graça, o heroísmo, a beleza, a eternidade, a glória e a fundação, tudo se revela nela. Então ela se chama em homenagem às 6 sefirot que estão lá em Zerampin. Então, Malchut se abriu, eles removeram a serpente e o Shit, que é o 6, agora conseguiu receber. E ela virou Shir. Em vez de Shit, virou Shir, que é o cântico. Shir é um cântico. Com a força de quem foi aberto? Com a força dos céus, que são as 6 sefirot. Quando fala, os céus são as 6 sefirot. Chesed, Gvurah, Tiferet, Netzach Hod e Yesod. Que se chamavam Shitim. Então, Shit é o singular, 6 no plural, e Shitim é o 6, tá? No plural. Certo? Assim como você tem. Eu acho que em português isso não existe, né?
Você pode falar uma dezena e algumas dezenas. Então, no caso, em hebraico, em aramaico, alguns números podem ser ditos em plural. É muito, né, engraçado falar e uns, dois e doises, três e trêses, quatro e quatros, né? Cinco e cincos. Mas seriam isso. Então, tem o shit, que é o seis, e shitim, seises. E eles se abriram porque removeram a serpente, e agora o shit virou shir, e shitim virou shirim. Eu vou te mostrar isso, tá bom? Temos a serpente chamada Nahash, tá? Nahash é serpente. E a letra Taf, ela é composta da letra Reish e a letra Nun. Tá vendo? Tem aqui um Reish e um Nun. E quando você remove a serpente, fica Shir. Então esse é o grande segredo. Ele conseguiu remover a serpente que estava bloqueando as bênçãos virem, removeu a serpente e o Shit, que é 6, virou Shir, que é canção. E Shit Hashitim, que é o 6 dos seises, virou Shir Hashirim. Faz sentido? De repente você tem que eu vi isso algumas vezes para cair a ficha. Então está escrito: se abriram todas as Sefirot e os deleites superiores desceram para todos os mundos para coletar bênçãos e deleites para os mundos, e então se desperta deles o amor para o Rei superior, que seja todo um só, sem separação. Então houve uma união perfeita entre os dois. E mais uma vez, sendo que o Zerampin é considerado o aspecto masculino do Criador, e as almas masculinas elas têm uma força maior de Zerampin. E Malchut, que é o mundo físico, é considerado o aspecto feminino do Criador. Tanto que as almas femininas elas são mais Malchut, elas são recipientes, inclusive elas são mais plenas, mais aperfeiçoadas que os homens. De forma geral, as mulheres elas têm uma alma mais perfeita. O homem tem que fazer um trabalho espiritual muito maior para poder chegar ao nível de aperfeiçoação que uma mulher está lá naturalmente. É claro que uma mulher, se não fizer trabalho espiritual, então não vale nada. Então, um homem que trabalha, tem uma evolução espiritual, ele vai estar muito mais elevado que uma mulher que não tem uma evolução espiritual. Mas é por isso que, naturalmente, mulheres elas têm uma espiritualidade mais desenvolvida, certo? Até falam de pequenas, tipo, mulheres são mais feiticeiras e bruxas. Não é isso, tem um canal espiritual mais forte. Mas quando uniram-se o aspecto masculino e feminino juntos, mais um sinal para a gente entender o poder que está no Cântico dos Cânticos para unir o feminino com o masculino com o feminino. E todos os maus tipos, ou seja, todas as criaturas negativas e todos os maus espíritos foram então, na inauguração do primeiro templo, removidos do mundo e não tiveram nenhuma governância. Conforme está escrito, né, que na hora de construir o primeiro templo, nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando se edificava. É um segredo de que não tinha mais agora nenhum efeito negativo. Ou seja, não é só que eu encontrei a minha alma gêmea, mas não tem mais os problemas e mal olhado, e inveja, e questões. É uma união que realmente é abençoada. Okay? Então, continua o Zor sobre Trumá, ele fala para a gente que este louvor, que o Cântico dos Cânticos, é a quintessência do decálogo, da aliança do sinal, do significado das peregrinações de Israel pelo deserto, até se chegar na Terra Prometida e a construção do templo. Ele contém a coroação do santo nome. Então ele continua falando que como é que também o Cântico dos Cânticos ele fala sobre até o fim dos tempos, da ressurreição dos mortos e de tudo mais que até aquele dia que é o sábado de Deus, né, que é o sétimo milênio. Tudo que foi e é e será é contido nele, nesse Cântico dos Cânticos. E, de fato, até mesmo o que acontecerá no sétimo dia, que será o sábado do Senhor, que é o sétimo milênio, é indicado nesse Cântico dos Cânticos. Entenda, isso daqui por si é um milagre. Porque você vai falar, ok, muitos cabalistas conseguiram decifrar os segredos dos fins dos tempos, de várias profecias, de vários escritos cabalistas, sem o Cântico dos Cânticos. Ninguém, nenhum profeta, nenhum cabalista, nenhum sábio, ninguém ousou a imaginar que um dia ele vai sonhar, que talvez ele entenda qual é a sombra da poeira, do resíduo do que vai ser o sétimo milênio. Esse sétimo milênio que é o paraíso na Terra é algo que é tão além de qualquer alcance que
simplesmente ninguém se aventurou a entender o que significa isso. Tipo, eu começo a falar para você o seguinte, pensa no infinito. Tá? Entendeu o que é o infinito? Como é que você vai pensar no infinito? Agora, eu quero que você pegue o infinito e você vai colocar ele na potência do infinito. Agora coloca o infinito infinitamente vezes na potência do infinito. Gente, cara, você me perdeu no infinito já. Eu não consigo entender nada. Vai falar o infinito na potência infinita de infinito. Sei lá o que significa isso. O rei Salomão, ele até conseguiu entender o que vai acontecer lá. Colocou de uma forma codificada no Cântico dos Cânticos. Então, para poder explicar isso, esse processo do pensamento da criação, o rei Salomão ele precisou usar 3.000 camadas de parábolas. Ok? Como está escrito na versão original hebraica, que é 1 Reis 5, 2 até 12, 5, 9 até 12. וידבר 3,000 משל, ואיש אורך ו5,000. E Deus deu a Salomão sabedoria, muitíssimo entendimento, já falamos, tal. E depois disso ele continua falando que o Salomão disse 3.000 provérbios e foram seus cânticos 1.005. O que significa esses 3.000 provérbios? O rei Salomão conseguiu, digamos assim, se fala lehalbish, ele conseguiu vestir a loucura da profundidade dos entendimentos sobre a divindade, conseguiu colocar em 3.000 vestimentas diferentes, que são 3.000 parábolas. O que significa essas 3.000 parábolas, ou 3.000 vestimentas? Pensa dessa forma, tá? Vou dar assim para você um exemplo rápido. Você fala para você o seguinte, né? A gente tem nosso corpo, ele é uma vestimenta. Então, é uma vestimenta para a alma. Tá bom. Então, como é que você vai explicar para alguém que o corpo é vestimenta para a alma? O Arizal, esse exemplo, que eu também repito esse exemplo várias vezes, ele fala sobre isso, se não me engano, no Portão das Reencarnações. Fala que o ser humano é a alma, não é o corpo. Você olha para o espelho, você vê, você está acostumado a ver a si mesmo, a si mesma, por décadas. Mas isso não é você. É só uma roupa. A alma é você dentro. Então, ele dá um exemplo. Assim como você vê uma roupa andando na rua. Você não fala, nossa, olha a roupa andando na rua. Não, você fala, não. Eu tô vendo o Daniel, que está vestindo esse, sei lá, como se fosse um blazer. O Daniel está andando na rua. Ele está vestido com esse blazer. E na próxima reencarnação, o Daniel, espero que não tenha que reencarnar, mas ele está andando na rua e está agora vestindo um blazer agora, em vez de ser azul, vai ser branco. Ok? Então, isso é uma parábola. Você entendeu que, agora eu entendi através dessa parábola o que significa, fica mais claro para mim, eu consigo mais me associar, eu consigo mais me apropriar do entendimento que dentro de mim tem uma alma, e a alma, na verdade, eu sou a alma, né? Dentro de mim, eu sou a alma, olha como eu falei errado. Eu sou a alma e eu tenho um corpo, né? Quando a gente fala, você não tem uma alma, você tem você é uma alma, você tem um corpo. Então, é uma parábola. E ele conseguiu, o Salomão, pegar toda a complexidade dos mundos espirituais e vesti-las em 3.000 parábolas, assim, uma depois da outra. E, para você entender melhor, eu vou explicar para você como uma parábola. Okay? A parábola do bebê e do fantoche. Então, imagina assim, um bebê que você pega um fantoche assim, digamos assim, de dedo. E um fantoche, ele é, sei lá, um sapinho e o outro é vampiro. E o bebê olha para os dois e ele acha o sapinho muito engraçado e acha o vampiro muito... Ai, eu tô com medo, ele chora quando ele vê o vampiro, mas agora é um sapinho. Olha que engraçado. Então, o bebê, não, esse daqui, ele acha isso engraçado. E o outro fantoche, ele acha... Ele tem medo, né? Ele tem medo do outro. Mas depois você fala, não, peraí. Conforme ele vai crescendo, esse bebê, ele vai entendendo, isso aqui não é o fantoche. Tipo, não existe de verdade, é o dedo do papai. O papai tem um dedo aqui, ele faz assim, eu rio. E esse daqui, que eu coisa, outro dedo ali, me deu medo. Conforme ele vai crescendo, ele vai entendendo isso. Não é, tipo, esse dedo do papai tá ligado, né? Tem um braço inteiro. E esse dedo tá ligado a um cérebro. Esse cérebro, que é do meu pai, ele não tá fazendo assim qualquer coisa, ele não quer me fazer mal. Ele me fez rir por uma razão e me deu um pouco de medo por outra razão. Depois ele me ajudou, através do fantoche, a entender uma historinha, uma coisa. E conforme essa criança ou esse adolescente vai crescendo, vai tendo, peraí, meu pai,
ele também tem o seu tikkun, ele também tem suas coisas, e meu pai tem uma alma, e ele tem as almas. Então, você vai, sim, digamos, desvendando um monte de camadas até você chegar, se você conseguir fazer isso 3.000 vezes, até o entendimento pleno de toda a criação. Ele conseguiu fazer isso com essas 3.000 parábolas, e colocou isso no Cântico dos Cânticos. Então, o Cântico dos Cânticos é a 30ª milésima parábola de tudo que, através dela, você pode, então, entender a imensidade e a profunda e elevada, digamos, intensa força de amor que existe entre a luz e as nossas almas. Não tem sequer uma palavra nesse pergaminho do Cântico dos Cânticos que não tenha um propósito ou significado superior e relevante para o processo da evolução da sua alma. Ok? Mesmo se você não entende, as palavras impactam a alma. Você tem que entender que é assim que funciona. Se você não entende cada palavra e o segredo dela, menos mal. O importante é saber como a ferramenta funciona, ok? Então, nessa parábola dos Cânticos está imbuído o amor infinito do Criador para com a sua criação. Amor infinito, de novo, infinito na potência infinita de infinito, entende? Como é que você vai sentir isso? Mas através desse cântico a gente quer buscar sentir. E isso é muito importante, tá? Porque a nossa kavaná, nossa intenção de investimento do coração, além de tudo e qualquer outra coisa, ao ler o pergaminho no hebraico original, é se conectar e sentir com o amor divino. E se você não consegue conectar e sentir, então pelo menos você tem que desejar sentir o amor divino. E se você não está nesse nível, então que você pelo menos deseje o desejo de sentir o amor divino. E se você não está nesse nível, então que você pelo menos deseje desejar o desejo de sentir o amor divino. E se você não consegue nem esse nível, literalmente, não é brincadeira, você pode sim 100 vezes de desejar o desejo do desejo do desejo do desejo, de desejar e sentir o amor divino. Mas é essa a sua kavaná. Isso é muito importante. Porque se você realmente busca isso, automaticamente, ao sentir, entre aspas, tá? A dor divina que ela não consegue se revelar por completo na tua alma, ela não consegue se conciliar contigo 100%, de forma plena, você sente essa dor de, poxa, agora a luz não consegue se revelar para mim ainda 100%, aí o Criador, a luz vai te enviar como consolo a sua alma gêmea e demais salvações. Faz sentido? Então isso é muito importante, tá? E aí, de novo, o Zohar Trumá continua desenvolvendo essa ideia muito lindamente. Ele fala, né, que os 4 espíritos ascendem em 4 letras, das quais depende o santo nome. E com este santo nome, todas as coisas existem, tanto acima quanto abaixo. Também o louvor do Cântico dos Cânticos deveria ter seu significado daí. E quais são essas 4 letras? Aleph, Rei, Bet, Rei, Ahavá, ou em português, amor, que formam uma carruagem celestial. Elas constituem a ligação de todas as coisas em um todo perfeito. Essas 4 letras são as 4 direções do amor e da alegria de todos os membros do corpo sem qualquer tristeza. E quando 2 espíritos se entrelaçam mutuamente, eles são 2 que são como um, e assim formam um todo perfeito. Assegurados 40 dias. Qual é o lance de ler Cântico dos Cânticos por 40 dias? Inclusive, não é só o Cântico dos Cânticos, qualquer tipo de compromisso espiritual, mas especialmente o Cântico dos Cânticos por 40 dias consecutivos. Tem 2 explicações principais, 2 principais. A mais simples é essa, tá? Quando a mulher é engravida, demoram 40 dias para haver um mínimo de matéria física, tá? Para criar um blastocisto, mínimo para que tenha uma quantidade mínima de células para que uma alma pudesse começar a pingar, né, dentro. Ou seja, desde que a mulher é engravida até o 40º dia, não tem nenhuma alma lá dentro, não tem alma dentro. Tem sim uma força de vida chamada Kor Echad, que é uma força que vem através do sêmen do homem. E aí, com essa força divina, a força de vida, conseguem fazer com que as células elas consigam se separar e se multiplicar. E somente no 40º dia tem uma quantidade mínima de células que é suficiente para que um pouco de alma comece a pingar e entrar lá dentro. Eu sei que é muito estranho você pensar, pensei que a alma vem pronto. Gente, a alma não é uma bola de luz, a alma é um negócio absurdamente complexo. Só para você ter uma noção, você tem
assim, a quantidade de órgãos que você tem, todos os órgãos físicos que você tem, eles têm uma função biológica, mas eles também, no final das contas, têm um propósito de conseguir segurar e incorporar, encarnar a tua alma. A sua alma tem órgãos. A sua alma tem olhos, e tem nariz, e tem boca, e tem orelhas, e tem ouvidos, e tem coração, e tem pâncreas, e tem pernas, tem tudo, tem cabelos. Mas não é do jeito físico que a gente tem, assim. Cada órgão espiritual tem um propósito. E ele precisa desse órgão físico para poder se encarnar, tá? Então, é um negócio muito complexo. 40 dias demora para criar algo que seja assim, um recipiente para poder realmente trazer a bênção. E essa é a grande questão dos 40 dias. É como se fosse um renascer. Só então a alma então pode começar a entrar aos poucos dentro lá das células. Portanto, 40 dias representa o processo de renascer. Assim como Moisés ele subiu no Monte Sinai e para poder receber a Torá, ele ficou 40 dias e 40 noites. E tem vários exemplos de 40 dias, assim, um dilúvio que na época de Noé foi por 40 dias. Essa ideia de 40 é um processo de renascer. Que, inclusive, a palavra seria como se fosse um blastocisto, né? Mais ou menos em hebraico, é Vlad. Tá? Isso só como russo. Vladimir. Vlad. Vav Lamed Dalet. Vlad é a numerologia de 40. E se fala, inclusive, o livro do Zohar fala, que eu li para você, que 40 dias antes do nascimento do Vlad, já é anunciado nos mundos espirituais qual é a alma gêmea daquela pessoa. Ou seja, na hora da concepção, quando o papai e a mamãe se unem, no momento da concepção, que é 40 dias antes da formação desse blastocisto, né, nesse nível, nesse momento da questão já é anunciado qual é a alma gêmea de cada pessoa. E então, 40 dias depois, quando ela começa a vir, já se sabe qual é a alma gêmea daquela pessoa. Ok? E de novo, tem várias explicações. Tem uma explicação um pouco mais profunda, que eu já falei sobre ela durante a Lua Nova de Virgem. Tá? A gente sabe que nós temos 40 dias da Lua Nova de Virgem, e até o 10º dia do mês cabalístico de Libra. Da Lua Nova do mês cabalístico de Virgem até o 10º dia do mês cabalístico de Libra, são 40 dias. E um processo que você pode renascer, espiritualmente falando, e também eu expliquei sobre isso. Eu vou deixar a explicação para você, mais uma vez, está onde? Na descrição desse vídeo ou no comentário do Facebook, você vai encontrar um link para a página que tem mais informações, mas que explica que, no final das contas, né, cada 40 dias são 960 horas, e que tem toda uma questão, assim, um resumo da ópera, que, né, porque nós temos 24 horas por dia, que são 2 vezes 12, né, os 12 signos ou 12 fluxos de divindade para a parte da manhã, e 12 fluxos, né, 12 signos para a parte da noite. No final das contas, 40 dias são 40 vezes 24, dá 960 horas. E existe um conceito de que para você poder realmente criar uma mudança poderosa, você tem que cancelar algo, uma coisa que é 60 vezes maior. Tá? Então, do ponto de vista espiritual, se eu quero cancelar uma energia, digamos que é do tamanho assim, eu precisaria de algo que é 60 vezes maior, com energia oposta para cancelar a energia daquilo. Sem entrar no detalhe de porquê, de como, quando e onde. Mas assim que funciona. E sendo que nós somos compostos por 4 elementos, e cada elemento ele é feito também de 4 elementos. Na Kabbalah existe a questão de que tem, por exemplo, fogo, tem o fogo do fogo, água do fogo, ar do fogo e terra do fogo. Água, tem fogo da água da água, ar da água e terra da água. Ar, fogo do ar, água do ar, terra do ar. Terra, fogo da terra, água da terra, ar da terra e terra da terra. Tá? Então são 16 no total. E se você for fazer um cálculo que para cada, né, você tem 16, aí você faz 16 vezes 60 para você cancelar, ou seja, você criar uma nova energia para os 4 elementos dos 4 elementos. Então, 16 vezes 60 dá 960 unidades. E, no final das contas, são 960 horas de 40 dias, que basta uma vez por dia. Você não pode ficar lendo uma vez por hora, né, o Cântico dos Cânticos, mas sendo que cada dia, quando ele termina, ele se torna um anjo, ele se torna uma entidade. No dia que você cantou e leu o Cântico dos Cânticos, você consegue, então,
É considerado que aquelas 24 horas já estão em torno, né, de uma energia maior, e você pode, no final de 40 dias, cancelar, digamos, as cascas de negatividade que estão te interferindo para você sentir a divindade divina e trazer para você as bênçãos que você precisa. Eu sei que eu falei muito rápido de uma coisa profunda. Quem pegou, pegou. Quem não, tudo bem. Na hora certa você vai entender. Uma pergunta muito importante, que eu vou falar sobre ela já agora. Tá, Daniel, li 40 dias consecutivos. E agora, como é que é? Vai vir um milagre, um anjo, eu vou me separar do meu marido finalmente, ele vai embora e eu vou encontrar minha alma gêmea. Como é que é isso? Um grande paradoxo de todos, que eu já expliquei sobre isso, de como funciona essa ferramenta. Se você está lendo o Cântico dos Cânticos com a intenção no coração que tu quer encontrar tua alma gêmea, talvez não funcione. Na hora de você ler o Cântico dos Cânticos, você precisa pensar no amor divino. De quanto que a luz te ama, de quanto que a luz quer entrar na tua vida, e quanto que dói, entre aspas, para a luz do Criador, não conseguir entrar na tua vida. Que ela quer e a gente precisa, assim, remover esse obstáculo. Remover essa serpente para que o Shit vire Shir, que já explicamos sobre a aula de Zohar, né, no conceito do Zohar. Então, é muito importante onde está teu coração. Como é que isso vai vir, eu não sei. Tem uma história famosa, inclusive, toda essa ideia de escrever, fazer essa aula de Cântico dos Cânticos, ela começa em 2023, que é uns 2 anos e meio, quase, antes da gente estar aqui juntos fazendo tendo essa aula. Eu falei, foi o Lag Baomer, quem conhece, eu falei sobre essa ferramenta de ler Cântico dos Cânticos por 40 dias consecutivos, que é uma grande, grande, grande bênção para encontrar uma gêmea. E tem uma história real, uma história que é encontrada por todos, inclusive eu peço perdão, porque na hora eu me empolguei na história, mas até eu errei num detalhe. E eu vou contar para você com um detalhe um pouco mais correto. Então, assim, resumo da ópera. Um homem estava nos seus anos 30 e estava festejando, estava de boa com a vida, certo? Ele não estava na busca da alma gêmea, estava na busca do corpo gêmeo, tá? Tava, um pouco de carnaval, um pouco daqui, né? Sabe? E, tipo, de boas, mas ele não estava com interesse de criar um relacionamento. E um dia desses ele começou a pensar: o que eu estou fazendo com a minha vida, né? Eu, eu gostaria de encontrar uma pessoa, de amar de verdade, de ser amado, de criar uma família, de ter todo esse entorno. Chega dessas festas. E é uma pessoa boa, tá? Tem um bom coração. E ele começou a mudar seus caminhos, assim, chega de festa, chega de bebedeira, de álcool, isso aqui também, cuidar da saúde e tal. E resumo da ópera, que ele estava meio que travado. Ele falou: gente, né, de repente, agora que eu estou procurando, né? Sempre que ele sai com mulheres, ele vê que uma ou outra estava interessada no relacionamento, então opa, ele fugia. Fala: agora que eu quero, agora ninguém quer. Agora que eu estou querendo, assim, tipo, estou querendo levar a sério, casar, ter filhos, bancar, sabe, essa ideia de ser homem de família e tal, né, eu vou ser, você será minha rainha, certo? Eu vou ser o pai dos seus filhos, deixa, né? Nada, 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 deserto, nada. E ele foi, no final das contas, foi a Israel, falou com um rabino, assim, que tem muito conhecimento de Kabbalah, de Torá e tal. Falou para ele: olha, fez um monte de perguntas, e uma coisa importante, falou: olha, como é que você está? Ele explicou para ele, né, das mudanças espirituais que está fazendo, que está levando mais a sério a espiritualidade, rezando, se purificando, e menos, né, sem festas e bebedeira, e, né, cabeça no lugar certo, coração no lugar certo. E o rabino falou: ok, eu sinto que você está sendo muito sincero, mas está precisando de uma assistência. Então, lê o Cântico dos Cânticos, 40 dias consecutivos, certinho, tá? Sem perder um dia. E foi lá e levou muito a sério. E ele morava em Jerusalém. Então, ele ia para nada menos do que o Muro das Lamentações, que é um pedaço que sobrou do Templo Sagrado, e rezava lá. E fala que todo dia ele ia, né, se não me engano, ele ia de tarde, no final da tarde, ele lia o Cântico dos Cânticos, 40 dias. 40º dia não aconteceu nada. Agora, ele tinha um monte de amigos, família, todo mundo sabia que ele estava interessado em encontrar alguém para casar, que ele mudou seus caminhos, assim, cara, não conheceu ninguém, ninguém apresentou ninguém. Chamou o rabino, olha que tá, falou: eu fiz 40 dias, eu fui até, literalmente, todo dia, até o Muro das Lamentações, tal, li 40 dias, não, nada, deserto. O rabino falou: olha, fez perguntas para ver como é que ele está, se ele evoluiu, se desevoluiu, ele falou: não, tá tudo certo. Então, olha, mais 40 dias, fé. Mais 40 dias. Mais 40 dias. Falou: bom, eu rezava de tarde. Vamos fazer de manhã. Então ele acordava mais cedo.
ia lá e fazia esse momento de transição entre, né, a noite para amanhã, e um esforço muito maior, 40 dias. Nada. Apresentaram uma pessoa ou outra, apareceu uma... Sabe, não deu liga. Saiu para um date, conversaram um pouquinho, nada, sabe, não tem nada. Chamou o rabino e tal, falou o que aconteceu, tá, não. Nada, ok. Mais 40 dias. Mais 40 dias. Falou, eu aceito com fé e amor. Tipo, nenhuma reclamação. Vamos nessa. Eu vou, que é o mais certo do mundo. Bom, fiz de tarde, fiz de manhã. De repente, eu vou fazer assim, logo após a meia-noite. Porque após a meia-noite, é um momento também de uma transição muito forte que você pode transformar escuridão em luz. Um esforço maior ainda. Chegava lá, após a meia-noite, 40 dias consecutivos, lia Cântico dos Cânticos e tal. E, como se fala em Yiddish, Gurnisht mit Gurnisht. É nada com nada. Nada. Deserto. Ninguém apareceu. Falou com o rabino para lá e falou, olha, no final das contas, como é que você está? Então, eu tenho fé, está tudo bem? Então, mais 40 dias, saiba que o milagre está vindo para você. Beleza. No dia 160, não sei como se fala isso, números ordinais, né? Acho que é o centésimo sexagésimo dia. No dia 160, terminou 4 vezes, não 3, 4 vezes terminou o Cântico dos Cânticos. Naquele dia, eu recebi um telefonema. Tem alguém para você, uma mulher que eu conheci, alguém que acho que vai ser interessante para você. Conversaram, taraná, saíram, conversaram, falaram, gente, gostei dela. Ela gostou de mim. Conversaram mais uma vez, 2, 3, 4, 5. Cara, não temos o que fazer. A minha magia, vamos casar. E aí, no dia que eles fizeram o acordo do casamento, o pai da noiva, ele falou, olha, eu preciso falar uma coisa para vocês. Uma coisa que é inacreditável, é extraordinária, não tem nenhuma explicação. É um milagre, 4 milagres consecutivos. E, no final das contas, ele falou assim, tenho 4 filhas. As 4 não estavam conseguindo casar. E a gente não sabia o que estava acontecendo, não encontrava a pessoa certa. E de repente, há 120 dias atrás, a minha primogênita conheceu alguém, deu certo, casaram. Passam-se mais 40 dias. A segunda filha encontra alguém, conversam, deu certo, casaram. Passam mais 40 dias, a terceira filha encontrou alguém, deu certo, casou. E agora, mais 40 dias, 160 dias em total, nesse período, a minha quarta filha está casando. Milagre que eu não tenho explicação. E na hora o rabino olhou para o homem e falou, olha, posso falar? Ele falou, explicou a história, né, que ele leu 40 dias assim. Claro, essa é uma história é absurdamente extraordinária. Você entendeu, né? Ele leu 40 dias e a energia que ele colocou fez com que a primeira irmã casou, depois a segunda, depois a terceira, depois a quarta. E ele conseguiu desbloquear um tikkun da família que tinha relação entre as almas. Não vou entrar aqui no mérito disso. Quando você realmente faz com dedicação, com amor, com consciência, você vai revelar milagres. A grande bênção daquele homem que ele viu com os próprios olhos que luz ele conseguiu revelar, porque a gente fala que se você consegue unir um casal, de fazer um casamento funcionar, você já ganhou 1/3 do paraíso. Entenda, ele fez 3 casais, ele ganhou um paraíso completo, já está garantido para ele lá, o mundo vindouro, tá certo. E ainda mais alma gêmea nesse mundo físico. Ele fez um monte de besteira. Não tinha mérito. Mas o amor que ele despertou foi tão grande da divindade que fez com que ele e que mais pessoas conseguiram encontrar sua alma gêmea. Como é que isso vai vir para você? Eu não sei. Mas se você realmente fizer com a kavaná, com coração, com dedicação, com um desejo de realmente interagir com a luz divina, milagres e maravilhas vão vir para você e para a sua alma gêmea e para todas as almas ligadas com a sua alma e a alma da sua alma gêmea. Então, com isso em mente, vamos comentar a nossa leitura.